Alô, Sailândia, professor João Vitor está on novamente. Como é que estão vocês, meus queridos alunos? Vamos aqui para mais uma aula de matemática do sexto ano. E aí, dando continuidade ao nosso assunto, hoje a gente vai falar especificamente dos divisores de um número natural, beleza? Então vamos considerar essa situação hipotética aqui, certo? Que diz o seguinte: Ondina, olha o nome da pessoa, hein? Ondina, fez 12 pães e pretende distribuí-los em caixas nas seguintes condições. Todas as caixas devem ficar com a mesma quantidade de pães e nenhum pão pode sobrar fora delas. Então ela quer distribuir 12 pães, né, em caixas e de maneiras que não sobre nenhum pão. Então, de quantas formas a gente pode fazer isso? A gente pode fazer assim, ó, uma caixa com 12 pães. A gente pode guardar tudo em uma caixa só. Logo, porque se eu pegar aqui o 12 for dividir por 1, a gente sabe que 12 dividido por 1 é igual a 12. De outra maneira, a gente pode pegar duas caixas, não é isso? Ó, duas caixas com 6 pães cada uma. É outra maneira que a gente pode fazer. Né? Já que se eu pegar esses 12 pães, dividir ele por 2, 12 dividido por 2 é 6. Outra maneira, 3 caixas, não é isso? 3 caixas com 4 pães cada uma. Né? Já que se eu pegar aqui, ó, 12 e dividir ele por 3, a gente sabe que 12 dividido por 3 é 4. De que outra maneira? Eu posso pegar aqui, ó, 6 caixas com 2 pães cada uma, né? Já que se eu pegar aqui 12 e dividir ele por 6, eu vou encontrar o número 2, ok? Ou então, ó, eu posso fazer o quê? 12 caixas com um pão em cada, né? E se eu pegar aqui, ó, 12 e dividir por 12, vai dar o resultado 1. Então, cada caixa ela pode ter um pão. Então, ó, sabe esses números que a gente encontrou quando a gente estava dividindo esses pães na caixa? Lembra lá, ó, 1, 2, 3, 4, 6 e 12? Né, ó, dizemos que a sequência que a gente falou de quantidade de caixas que a Ondina pode usar é a sequência dos números, né, dos divisores aqui, ó, dos números naturais divisores de 12, pois a divisão de 12 por qualquer um desses números é sempre exata, ou seja, tem o resto zero. Indicamos essa sequência assim, a gente pode indicar ela assim, ó, o D, certo? Significa divisores de 12. Coloco o 12 entre parênteses e aqui a gente vai colocar os divisores do 12. Então a gente sabe o que é 1, 2, 3, 4, 6 e 12, que foi aquela quantidade que a gente estava tentando lá descobrir, né, para guardar os pães na caixa. Então essa sequência ela é chamada dos divisores naturais do número 12. Aqui tem umas observações. Ó. A sequência dos divisores de um número natural diferente de zero é finita, ou seja, ela tem fim. Sempre você encontra todos os números. O primeiro termo da sequência dos divisores é sempre 1. Então, todo número ele vai ser dividido pelo número 1. Ok? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Ó. Vamos supor que a gente quisesse aqui os divisores do número 16. Como que a gente faria para encontrar os divisores do número 16? Como ele é um número pequeno, a gente pode fazer aqui facilmente. Ó. Primeiro número, 1. A gente sabe que sempre a sequência começa com 1. Então, você vê, 2. Será que o número 2 eu consigo dividir o número 16? Então,
o número 2, ele sempre divide todos os números que são pares. Então, se a gente pegar aqui, ó, 16 dividido para 2, lembra lá da tabuada, 8. Né? E aí, ó, 16 menos 16, 0. Então, 2, ele é também um divisor do 16. Se você pegar o 3, número 3, será que 16 dá para eu dividir por 3 e encontrar uma divisão exata? Vamos ver aqui, ó, 16, eu vou tentar dividir ele por 3, certo? Então, ó, 3 vezes 5, 15. 16 menos 15 é 1. Então, tá vendo que aqui sobrou o número 1. Então, o número 3, ele não é divisor do 16, já que o resto tem que ser aqui, ó, 0, tem que ser uma divisão exata. Então, 3 não é. Será que o 4 ele divide 16? Então, 16 dividido para 4. Então, 4 vezes 4 é 16. Lembra aí da tabuada, então a divisão é exata. Então, eu coloco aqui. 5 divide 16. Dá para dividir 5 por 16? Vamos ver. 16 dividido para 5. Então, 3 vezes 5 é 15. Já dá para ver que não dá certo, né? Vai sobrar 1. Então, 5 não é. O 6. Será que o 6 ele divide o 16? Vamos ver. Então, se eu colocar 2, 2 vezes 6 dá 12. Se eu colocar 3, dá 18. Então, eu vou colocar 2. Já dá para ver também, ó, 16 menos 12. Vai sobrar 4. Então, o 6 também não é. Se eu colocar o 7, 7 vezes 2 é 14, né? E 7 vezes 3 é 21. Então, não divide também. Se eu colocar o 8, então 16 dividido para 8 é 2, certo? Já que 2 vezes 8 é 16. Então, ele é divisor. Né? O 8 ele consegue dividir o 16. 9. Será que o 9 consegue dividir o 16? 9 vezes 1 é 9, certo? E 9 vezes 2 é 18. Então, tá vendo que não dá certo. E o 10? Será que o 10 dá para dividir o 16? 10 vezes 1 é 10 e 10 vezes 2 é 20. Também não dá. E o 11? Também não vai dar, né? Nem o 12, nem o 13, nem o 14, nem o 15. Então, aqui vai sobrar somente o 16. Então, a gente pode dizer que os divisores de 16 são esses números aqui. 1, 2, 4, 8 e o próprio 16, certo? Então, sempre vai começar com o número 1 e sempre vai terminar aqui, ó, com o próprio número, certo? Vamos ver aqui uma outra maneira de encontrar os divisores de um número, né? Sem ser somente pela tentativa. Aqui a gente vai usar o algoritmo dos divisores. Como é que funciona ele? Beleza? Então a gente vai colocar aqui o número 18. E aqui a gente vai puxar uma retinha aqui. Vamos pegar os números primos. Então, 18 dá para dividir para 2, não é isso? 18 dividido para 2, 9. Então, como esse 9 não dá para dividir para 2, eu vou pegar o número 3. Certo? Então, 9 dividido para 3 é 3. E aí, aqui eu posso dividir por 3 novamente, né? Então, a 3 dividido para 3 é 1. E o que é que você vai fazer agora? Vamos passar uma outra linha aqui. Vamos colocar o número 1 aqui. E agora eu vou multiplicar. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 6 é 18. Então aqui a gente já tem os divisores de 18. Ó. Mas como assim, professor? Olha aqui. Divisores de 18 vão ser o número 1. Né? Sempre começa pelo número 1. Você vai colocando na ordem. Né? Aqui tem o número 2. O número 3. Depois aqui, ó, o número 6. O número 9. Sempre nessa ordem crescente. E depois do 9 tem o 18, né? Os que estão repetindo, você só precisa colocar ele uma vez. Então aqui a gente já conseguiu obter todos os divisores do 18, né? Usando o algoritmo dos divisores. Aí você fala assim, ah, professor, mas do 18 é fácil de fazer. Não precisa nem usar esse algoritmo. Sim,
É verdade, mas o número 18 ele é um número pequeno. Quando a gente for fazer com um número maior, né? Então o algoritmo ele vai ser bem mais útil, porque facilita muito. Se for fazer um número muito grande usando o processo anterior, então você vai demorar muito para fazer, vai ter muito trabalho. Uma maneira de você verificar se isso aqui está certo, você pode fazer o seguinte, né? Também que a gente começa com exemplos pequenos e exemplos simples, para depois a gente poder trabalhar com os exemplos mais avançados. Então aqui a gente pode fazer assim para verificar se está certo. Pega aqui 1 vezes 18 é 18, tá correto, não é isso? Então aqui eu tenho, ó, 2 vezes 9 também vai dar 18, tá certo. E 3 vezes 6 também vai dar 18. Então toda vez que você fazer cada número aqui com seu par no final, igual a gente fez, eles vão ter que dar 18. Se isso acontecer, então quer dizer que está correto. Então ó, a gente conseguiu encontrar os divisores de 18 usando o algoritmo dos divisores. Aqui estão eles, ó, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Vamos ver um outro exemplo. Encontrar aqui os divisores do número 64, né? Então, ó, um número já é bem maior. Então, aqui já seria bem mais fácil para mim se eu fizer a utilização do algoritmo, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Pega aqui o 64. Só uma reta aqui, então, por 2. 64 dividido por 2 é quebrar ele no meio, né? Então, ó, 32. 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, como deu para dividir sempre pelo número 2, a gente não precisou utilizar, né, nenhum mais desses números aqui, a não ser o 2. E aí a gente vai passar aqui a outra retazinha. Então, coloco o número 1 aqui, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 16 é 32 e 2 vezes 32 é 64. Então aqui a gente já consegue pegar os divisores do 64. Então vamos colocar aqui, ó, divisores do 64, eles vão ser quem? Começa pelo número 1, certo? Aí eu tenho 2, né, ó, 2 aqui, o 4, tá, o 4, o 8, o 16, o 32 e o 64. Beleza? Então esses aqui são os divisores do número 64. Vamos conferir aqui se dá certo essas multiplicações. Então, ó, a gente tem 1 vezes 64 é 64, não é isso? 2 vezes 32 é 64. 4 vezes 16, né? Ó, pega aqui, ó, 16 vezes 4, tabuadazinha, né? Ó, 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 64. E aqui sobrou 8, né? O que é que você faz quando fica o número sozinho aqui? Você multiplica ele por ele mesmo. Então, ó, 8 vezes 8, lembra? Tabuada é 64. Então, tá correto aqui os divisores de 64. Ok? Tranquilo? Fazer mais um exemplo para fixar. Os divisores do número 36, certo? Então vamos lá, pega aqui o 36, uma retazinha. Então 36 dividido por 2, 18, não é isso? 18 dividido por 2 é 9. Agora eu tenho que mudar, né? Já que não dá para dividir por 2, eu venho aqui por 3. 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Então aqui a gente já pode fazer outra reta. Coloca aqui o número 1, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 4 é 12 e 3 vezes 12 é 36. Então aqui a gente já consegue organizar quem são os divisores do número
36. Então, começando pelo número 1, certo? Aí aqui eu tenho o número 2. Já tem vários número 2, então não precisa repetir. Vamos seguir a ordem. Eu tenho aqui, ó, número 3. Depois do 3 eu tenho o número 4. Depois do 4, a gente tem aqui, ó, número 9. É isso. Depois do 9 vem aqui o 12. Então, depois do 12, a gente tem aqui ainda o 18. E depois do 18, a gente tem o próprio 36, né? Tem ele aqui e tem ele aqui no final. Então, só coloco uma vez. Agora, vamos verificar se isso aqui está correto? Então, vamos lá. 1 vezes 36 é 36, está certo? 2 vezes 18 é 36, está correto? 3 vezes esse 12 aqui, ó, é 36 também. E 4 vezes o 9, ele também é 36, então tá correto. Esse aqui são os divisores do número 36. Então tá vendo, ó, ele não é um número tão grande, mas se a gente não fosse fazer usando o algoritmo dos divisores, a gente ia ter que tentar muitos números, né? Do 1 ao 36 são muitos números, então ficaria muito trabalhoso. Então esse processo ele facilita, né? Quanto maior for o número, esse processo aqui ele vai ser mais prático, ok? Então aqui a gente tem um exemplo 1, né? Então vamos treinar os exemplos, certo? É importante que você tente aí primeiro, né? E depois você volta aqui no vídeo, se você não conseguiu, né? Para ver a resolução do professor. Então aqui na letra A, ele está querendo os divisores do número 14. Então quem vai ser os divisores do número 14? Então, a gente vai colocar aqui, começa sempre pelo número 1, né? Então 1. O número 2, dá para dividir o 14? Dá, né? 14 dividido para 2 é 7, então é o número 2. O número 3 divide o 14. Será que eu consigo dividir o 14 pelo número 3? Então vamos ver aqui, ó. Se eu pegar 3 vezes 4, lembra a tabuada aí? 12, 14 menos 12 sobra 2, então não dá para dividir, né? O número 4 divide o 14, 4 vezes 3 é 12, e 4 vezes 4 é 16, então não divide. O número 5 divide o 14, 5 vezes 2 é 10, né? E 5 vezes 3 é 15, também não. O número 6 divide o 14, 6 vezes 2 é 12, né? E 6 vezes 3 é 18, também não. O número 7 divide o 14, divide, né? Porque 7 vezes 2 é 14, então eu coloco aqui, ó. 7 divide. O 8 divide? Será que o 8 divide? 8 vezes 1 é 8 e 8 vezes 2 é 16, então não divide. 9 também não, né? Porque 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 2 é 18. 10 divide? Também não. Nem o 11, nem o 12, nem o 13. Aqui só vai ser o próprio 14. Então os divisores deles estão aqui, ó. 1, 2, 7 e 14. Vamos ver a letra B. Os divisores do número 13. O 1, certo? 2, ele não divide o 13, nem o 3, né? Nem o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9, nem o 10, nem o 11, nem o 12. Então aqui, ó, somente o 1 e o 13, certo? Que são os divisores do número 13. E a letra C. Divisores do número 15. Esse aqui a gente vamos fazer ele usando esses dois últimos, usando o algoritmo dos divisores, ok? Então aqui eu pego 15 por 2 não dá, né? Já que eu não consigo dividir 15 por 2. Então vou para o próximo número primo, que é o 3. Então aqui dividido por 3 dá 5. Não dá para dividir 5 por 3, então eu vou para o próximo primo, que é o 5. 5 dividido para 5 é 1. E aí vou passar uma outra reta, colocar aqui o número 1. 3 vezes 1 é 3. 5 vezes 3 é 15. Então aqui, ó, vou organizar aqui quem que seriam os divisores do número 15. A gente não precisa ficar perguntando todos os números, né? Aqui a gente já vê, ó. Então, o número 1, certo? O número 3, o número 5 e o próprio número 15. Então, esses são os divisores do número 15.
Vamos ver os divisores do número 16. Então, aqui a letra D, ele quer os divisores do número 16. Utilizar o mesmo processo, algoritmo dos divisores. Então, ó, fazer aqui desse lado, isso aqui é a letra C, e aqui vai ser a letra D. Pega aqui o 16, passa aí a retazinha. Então, 16 dividido para 2 é 8. 8 dividido para 2 é 4. Dá para dividir por 2, continua dividindo. 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Vamos organizar isso aqui. Essa outra retazinha aqui, ó. Coloco o número 1. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 2 vezes 8 é 16. Então aqui a gente já tem os divisores do número 16, certo? Então, número 1, número 2. Depois do 2 a gente tem o 4 aqui. Depois do 4 o 8. E depois do 8 a gente tem o próprio 16. Ok? Entendido aí, galerinha? Vamos ver aqui o segundo exemplo. O número natural que só tem um divisor. Que número é esse que só tem um divisor? Então, que número é esse? Só pode ser o número 1. O número 1, claro que é o número 1, certo? O 1 só consigo dividir ele por 1. Então, ele só tem um divisor. Letra B. Um número natural que fica entre 20 e 30 e tem exatamente dois divisores. Então, ele quer um número que fica entre 20 e 30 e tem exatamente dois divisores. Então, vamos analisar quais são os números que a gente tem entre 20 e 30. A gente tem aqui o 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. São esses números que a gente tem entre 20 e 30. Só que a gente quer descobrir, né, pelo menos um número aí que tem exatamente dois divisores. Então vamos ver aqui, ó. O número 21. Então, os divisores do número 21. Então, o número 21, eu consigo dividir ele por 1, né? Todos esses números dá para dividir por 1. Por 2 eu não consigo, mas eu consigo por 3. 21 dividido para 3 é 7, né? Tabuado aí. E já que eu consigo dividir por 1 e por 3, né? Deve ter outros números que a gente divide também, né? Como o 7 e o próprio 21. Então aqui eu já tenho mais de dois divisores. Só interessa para a gente dois divisores. Se você já encontrou o número 1 e outro número que é diferente dele mesmo, você já pode pular, porque aí já vai ter mais de dois divisores, né? Aqui a gente sabe que eu tenho 7, isso, e tenho também o próprio 21, né? Então tem alguns divisores aqui. O número 22, eu posso dividir por 1, posso dividir por 2, então aqui já não interessa, né? Ele já vai ter mais de dois divisores. Já vai ter ele mesmo também. Então o número 23, posso dividir por 1, por 2 eu não consigo, né? Nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, né? Se você for olhando na tabuada, você não vai encontrar lá o número 23. Então aqui, ó, eu só vou conseguir por 1 e o próprio 23. Então um desses números é o número 23. Então a gente já anota aqui, ó, o número 23. Né? Como ele só queria 1, a gente pode dizer que é o 23. Mas vamos verificar se tem outros números. Vamos ver o 24. Pode dividir por 1, por 2, né? 24 por 2 é 12. Então aqui já vai ter mais de dois divisores. Vamos ver o 25. Por 1, por 2 não dá. Nem por 3, nem por 4, mas dá por 5. Então, ó, já não interessa mais. Vamos ver o 26. Dá por 1 e por 2, né? Ele é par, então, ó, não interessa. Se o número for par, ele já vai ter mais de dois divisores aqui, né? No caso, a nossa sequência. Vamos ver o 27. O 1, né? O 2 não, porque ele é ímpar, mas o 3, né? Isso dá para dividir aqui, ó. 3 vezes 9 dá 27, então aqui já vai ter mais de 2. Vamos ver o 28. O 1,
o 2, né, que dá 14, então aqui já não interessa. Vamos ver o 29 por 1, por 2 não dá, né, nem por 3, nem por 4. Então aqui, ó, só tem o 1 e o 29, então a gente ainda pode citar outro número, né? Então entre o 20 e o 30, a gente tem aí dois números que tem exatamente dois divisores. Quem são esses números? O 23 e o 29, beleza? Vamos ver a letra C. O número natural que tem infinitos divisores. Que número é esse? Só pode ser número zero, né? Número zero. Esse cara aqui. Então, ele tem infinitos divisores, é o número zero. Então, qualquer número ele vai conseguir dividir o zero, não é isso? Então, a resposta aí é o número zero. A letra D. Um número natural que tem mais do que 8 divisores. A gente pode pegar aqui um múltiplo de 2, por exemplo, 256, para facilitar a gente encontrar os divisores dele quando a gente aplicar o algoritmo aqui. Então, a gente pega aqui por 2, dá. A metade de 256 é 128, certo? Por 2 novamente. Metade de 128 é 64, por 2, 32, né? Vou só tirando a metade. Por 2, 16, por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2 e por 2 é 1. Certo? E aqui só organizar do outro lado as multiplicações. Se bem que aqui a gente nem precisa fazer as multiplicações, porque se a gente multiplicar aqui com o número 1, vamos acabar encontrando esses números aqui, ó, já que são todos múltiplos de 2. Então, nesse caso, só a gente pegar aqui de baixo para cima, a gente já tem os divisores. Então, o número 1 começa, né? Então, aqui 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Vamos ver quantos divisores tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9. Então eu consigo responder a questão, né? Já que ele quer um número que tenha mais do que 8. Esse aqui eu tenho 9. Então 256 ele responde a nossa questão. Questões desse tipo, né? Elas ficam mais fáceis quando você trabalha com números múltiplos de 2. Né? Por exemplo, vamos supor que aqui na questão ele quisesse aqui números que tenha mais do que 9 divisores, né? Como que a gente poderia fazer? Eu só pegaria aqui o 256 e multiplicaria ele por 2. Por quê, professor? Como é que você vai ver já? 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 5 é 10, mais 1 é 11, vai 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Então eu poderia dizer que esse número seria o 512. Porque aí, quando eu fosse fazer aqui os divisores do 512, né, seria praticamente, ó, essa mesma tabelinha aqui. Só que aqui em cima eu iria acrescentar o 512, né, e aqui ia começar com mais um 2 aqui. Então ia aumentar mais um número aqui no final, né, que seria o número 512. E aí eu já ia passar para 10 divisores, né? Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, 10, certo? Se ele quisesse, eu quero um número com mais de 10 divisores, o que é que seria fazer? Pega o 512, multiplica por 2, então 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2, então ó, 512 vezes 2 dá 1024, e aí eu ia aumentar mais um divisor aqui, que seria, ó, esse rapazinho aqui, né, o 1024, certo? Então, entendido aí, pessoal, como resolver esse tipo de questão? Vamos ver o terceiro exemplo. Determine o que se pede, os divisores comuns de 12 e 20, isto é, os números que são divisores de 12 e também são divisores de 20. Então, ó, ele quer o número que divide ao mesmo tempo o 12 e o 20. Então, aqui a gente pode fazer assim, na letra A. Primeiro, vamos encontrar os divisores de 12, certo? Então, quem são os divisores de 12? 1, 2,
o 3, né? 4, 4, né? 12 dividido para 4 é 3. O 5 não, né? O 6, 7 não, 8, nem 9, nem 10. Então aqui vai ser o próprio 12. Já encontrei os divisores de 12. Agora eu vou encontrar aqui os divisores de 20, os números que dividem o número 20. Tentei o 1, o 2, certo? 3 não divide 20, né? Na tabuadazinha do 3 não tem o número 20. O 4, né? 20 dividido para 4 é 5. O 5, já que 20 dividido para 5 é 4. O 6 não, nem o 7, nem o 8, nem o 9. 10 sim, né? Ó. 20 dividido para 10 é 2. Nem 11, nem 12, e aqui vai ser o próprio número 20. Como ele quer os divisores comuns, agora a gente só vai verificar quais os números estão aparecendo nos dois lados, né? O número 1 aparece aqui e aparece aqui. Número 2, 3 só aparece aqui, mas o número 4 aparece em ambos. 6 não aparece e o 12 também não. Então, os divisores comuns de 12 e 20, a gente pode dizer que são eles aqui, ó, o 1, o 2 e o 4. Então, esses daqui são os divisores comuns de 12 e 20. Vamos ver a letra B. Os divisores comuns de 14 e 9. É uma questão muito parecida, né? Então, vou fazer aqui, ó, os divisores de 14. Quem são os divisores de 14? O 1, certo? O 2, que divide 14, que dá 7, né? O 3 não divide o 14, nem o 4, nem o 5, né? Nem o 6, mas o 7 divide o 14, 14 dividido para 7 é 2. O 8 também não, nem o 9, nem o 10, e aqui vai ser o próprio 14. E os divisores de 9? Então vamos lá, o 1, 2 não divide 9, 3, né? 3 vezes 3 é 9, 4 não, 5 não, 6 não, e aqui vai ser o próprio 9. Então, se você observar, ó, os divisores comuns de 14 e 9 só tem um único número que está aparecendo nos dois, né? O número 1. Então, os divisores comuns de 14 e 9 são somente o número, certo? Entendido aí? Então, aqui já acabou nossos exemplos. Aqui vai ser a nossa atividade dessa aula, né? Tem aqui a questão 1, a questão 2 e a questão 3 e a questão 4. Ok? Então, são essas questões aí que vai ficar como atividade. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Fui.